Você já se perguntou por que há um espaço em branco entre o Antigo e o Novo Testamento? O que aconteceu durante os 400 anos em que, aparentemente, Deus ficou em silêncio? A Bíblia fecha o Antigo Testamento com as palavras do profeta Malaquias. E quando voltamos a abrir suas páginas, já estamos em Mateus, diante do nascimento de Jesus. Mas, e tudo o que aconteceu nesse intervalo? Foram 400 anos, 4 séculos de espera, de silêncio profético, de expectativa. Mas será que foi mesmo silêncio? Ou será que Deus estava preparando o mundo de uma forma que poucos conseguiram perceber? Quando Malaquias profetizou, o povo de Israel estava sob domínio do Império Persa. Apesar da volta do exílio babilônico, a realidade ainda era dura. O templo havia sido reconstruído, mas o brilho da presença de Deus parecia não ter retornado. O povo esperava por dias melhores, ansiava pela restauração prometida pelos profetas. Malaquias encerra com uma promessa poderosa. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Depois disso, silêncio. Nenhum novo profeta, nenhuma nova revelação. A sensação era de que o céu havia se calado. Mas do lado de cá, na terra, as coisas estavam mudando rapidamente. O Império Persa foi conquistado por Alexandre, o Grande. Com ele veio a cultura helênica, a língua, os costumes, a filosofia grega. A chamada helenização começou a moldar o mundo antigo. A língua grega passou a ser falada em muitos lugares. Isso, mais tarde, facilitaria algo essencial: a propagação do Evangelho. Mesmo sem perceber, o mundo estava sendo moldado para receber a mensagem de Cristo. Mas antes disso, muita dor. Após a morte de Alexandre, seus generais dividiram o império. Israel caiu nas mãos dos Seleucidas, um desses reinos sucessores. Então veio Antíoco Epifânio, um nome que os judeus jamais esqueceriam. Ele invadiu Jerusalém, proibiu a circuncisão, queimou cópias das Escrituras, profanou o templo, sacrificando um porco, animal impuro, no altar de Deus. Foi a gota d'água. A família de sacerdotes, os Asmoneus, liderou uma rebelião. Entre eles estava Judas Macabeu. O povo, cansado de opressão, se levantou com coragem e fé. A luta foi árdua, mas vitoriosa. O templo foi purificado e rededicado. Esse momento deu origem à festa de Hanukkah, também conhecida como a Festa das Luzes, que celebra o milagre do azeite que durou 8 dias. Mesmo sem novos profetas, Deus continuava agindo. A religiosidade judaica também se transformou nesse período. Sem a presença contínua de profetas, surgiram os escribas, mestres da lei. As sinagogas ganharam importância, sendo lugares de ensino e oração. Foi também nessa época que surgiram os grupos religiosos que conhecemos nos evangelhos. Os fariseus, que valorizavam a lei oral. Os saduceus, ligados à elite sacerdotal. E os essênios, que buscavam isolamento e pureza espiritual. Esses movimentos nasceram como respostas ao silêncio, à espera, ao desejo de reconectar-se com Deus. Enquanto isso, Roma expandia seu poder. No ano 63 a.C., o general Pompeu invade Jerusalém. A partir dali, Israel passa a viver sob o domínio romano. Herodes, o Grande, é nomeado rei pelos romanos. Um homem cruel, mas inteligente. Reformou o templo, tentando ganhar o favor dos judeus. Mas seu coração estava distante de Deus. Apesar disso, a infraestrutura romana pavimentava o caminho para algo grandioso. Estradas, segurança nas rotas comerciais, comunicação unificada. Tudo isso seria essencial para a expansão da mensagem de Cristo. E enquanto os reinos se revezavam no controle da Terra Santa, Deus arquitetava algo eterno nos bastidores da história. Então, será que Deus realmente ficou em silêncio? Ou será que mesmo sem falar ele estava agindo, preparando, moldando cada detalhe? O silêncio de Deus não é ausência, é preparo. Às vezes ele se cala, não porque não nos ouve, mas porque está trabalhando. Os 400 anos entre Malaquias e Mateus, Deus não estava ausente. Ele estava preparando o mundo para o maior presente de todos, o nascimento de Jesus Cristo. E quando o tempo se cumpriu, como diz Paulo, Deus enviou seu Filho.
Jesus nasceu em Belém, no meio de um povo cansado de esperar, mas cheio de esperança. O silêncio foi quebrado por uma voz no deserto. João Batista, o profeta que veio no espírito de Elias, como Malaquias havia anunciado. E assim, o plano divino continuou, agora visível, audível, encarnado. Nos momentos em que Deus parece em silêncio na sua vida, lembre-se, pode ser que Ele esteja apenas preparando o cenário para algo extraordinário. Espere com fé. Confie no tempo dele. Deus nunca está realmente em silêncio. Ele está sempre trabalhando, até mesmo quando tudo parece quieto. E se ele ficou 400 anos sem falar diretamente com seu povo, é porque estava orquestrando uma salvação que transformaria o mundo para sempre. Se essa história tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por um tempo de silêncio e dúvida. Inscreva-se no canal para mais histórias e curiosidades bíblicas que revelam o agir de Deus ao longo da história. E lembre-se, mesmo no silêncio, Deus fala.